Então agora a gente vai começar a estudar o que são as inequações do primeiro grau, tá? Uma inequação, a gente tem que ter em mente, né, de que esse in aqui, ele fala da não equação, ou seja, são relações de não igualdade, tá? Ou seja, de diferença mesmo entre dois números. Nas equações, a gente viu lá que a gente sempre tinha uma igualdade entre os dois lados da equação, né? Nas inequações, isso é exatamente o oposto. A gente vai estar sempre procurando números que não são iguais entre si, tá? Então, os símbolos aqui, né, são sempre de desigualdade, tá? Ou de comparação, a gente pode pensar também. Então, por exemplo, se a gente estiver lendo a seguinte inequação, x é maior que 5, né? Quais são os valores de x, tá, que me tornam isso aqui uma verdade? Por exemplo, se eu pegar x igual a 6, né? 6 é maior que 5, então 6 é uma solução dessa inequação. Se eu pegar 7, 8, assim por diante, né? Todos esses números são maiores do que 5, então tornam verdade essa inequação. Agora, se eu pegar qualquer número que seja menor que 5, por exemplo, 4, 4,5, 4,9, 4,999, né? São todos menores do que 5, então se eu substituí-los aqui no lugar do x, vai tornar isso aqui uma afirmação falsa, tá? Então não fazem parte da solução dessa inequação. E aí, esse conjunto de valores que me solucionam, né, que tornam isso aqui uma verdade, é o que eu chamo de conjunto de solução da inequação, tá? Então, por exemplo, se eu estiver resolvendo essa inequação aqui no conjunto dos reais, tá? Eu ilustraria o conjunto de solução dessa inequação como S igual... Eu abriria umas chaves aqui, falaria que são os x pertencentes aos reais, tá? Tais que x é maior do que 5. Tá? Isso é a forma mais geral de expressar a solução de uma inequação. Nas equações, a gente tinha sempre um valor específico para o x, né? Ou alguns valores. Nas inequações, a gente tem infinitas soluções. Todos os valores maiores do que 5 são solução dessa inequação, tá? Então, eu preciso achar uma forma, que é essa aqui, de ilustrar as infinitas soluções de uma forma compacta, né? E é justamente dessa forma aqui. A gente vai falar que a solução, né, são todos aqueles x pertencentes aos reais que são maiores do que 5. Tá? Legal. Então, as inequações do primeiro grau são aquelas inequações que podem ser reduzidas ao formato de uma equação do primeiro grau. Então, a gente vai ter lá alguma coisa do tipo ax mais b, né? Só que ao invés de igual a 0, a gente vai ter agora outros símbolos aqui, ó, no lugar do igual, né? Que símbolos são esses? São esses 4 símbolos aqui, tá? Esse primeiro símbolo, ele significa maior que, tá? Então, maior que. Então, ó, se eu estou lendo da esquerda para a direita, né, o termo que tiver à esquerda, eu vou falar que esse termo tem que ser maior que o termo que tiver à direita, tá? Esse símbolo aqui é o oposto, tá? Então, se a ponta está para a esquerda aqui, eu vou falar que o daqui é menor que o da direita, tá? Então, esse símbolo é o símbolo que representa menor que. Esse terceiro símbolo, que é a mesma coisa, né, que o símbolo do maior que, só que com uma barrinha aqui embaixo, é o que a gente chama de maior ou igual, tá? Então, esse aqui é o maior ou igual a ou que, tá? E esse aqui por fim, então, seguindo a sequência aqui, vai ser menor ou igual. Ok? Então, um exemplo de inequação do primeiro grau seria essa aqui, tá? X menos 7 é maior ou igual a 0, né? Se a gente analisar aqui, ó, o formato dela está parecido com esse aqui, né? No lugar do sinal de igual que a gente tinha nas equações, a gente tem uma diferença agora, uma desigualdade, né? Então seria alguma coisa desse tipo. O A aqui nesse caso seria 1, né? E o B, que é o termo independente do x, seria o menos 7, tá? Isso é maior ou igual a 0, tá? Isso aqui é uma inequação do primeiro grau e a forma de resolver isso a gente vai ver agora.
Então, para resolver as inequações do primeiro grau, da mesma forma que a gente resolvia as equações do primeiro grau, a gente vai fazer a utilização das operações inversas, né? Então, partindo aqui de um primeiro exemplo, x mais 2 é maior do que 0, tá? Vamos pegar números aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, 4 e 3, a gente pode falar que 4 é maior do que 3, certo? Então, se eu pegar e somar, ou melhor, vamos falar assim, se eu subtrair primeiro 2 dos dois lados, né, eu não vou alterar essa desigualdade aqui. Se o número que está à esquerda é maior do que o que está à direita, né, se eu subtrair a mesma quantidade dos dois lados, eu continuo com a mesma relação entre eles. O da esquerda vai continuar sendo maior do que o da direita, certo? Porque eu posso falar assim, 4 menos 2 vai continuar sendo maior do que 3 menos 2, né? Se eu falar 4 menos 2, quanto dá? 1. Dá 2. E 3 menos 2 dá 1. E 2 é maior do que 1, né? Então, se eu subtraio o mesmo valor dos dois lados da inequação, eu não altero ela, eu não torno ela uma inverdade, tá? Então, a ideia aqui para a gente anular essa soma, né, isolar o x, que é resolver a equação, vai ser simplesmente usar a operação inversa. Se eu tenho um mais 2 aqui, eu vou subtrair 2 dos dois lados, né? Para quê? Para cancelar esse mais 2, assim como a gente fazia lá na equação, tá? Só que ao invés de sempre subtrair 2 dos dois lados, né, e depois calcular, eu já vou aplicar aquela regra prática das operações inversas, que é a mesma das equações. Se um número está somando de um lado, ele vai passar, é como se ele passasse para o outro lado da inequação, subtraindo, tá? Então, se eu quero isolar o x, eu quero passar o 2, né, para o outro lado. Se ele está somando desse lado, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, do outro lado, eu vou ter x é maior do que 0 menos 2. E 0 menos 2 é menos 2. Então, x tem que ser maior do que menos 2. Tá? Ou seja, qualquer número maior do que menos 2 que eu pegar e substituir aqui na inequação, vai tornar isso aqui uma verdade. Certo? Por exemplo, se eu pegar o menos 1, né, e substituir aqui, menos 1 mais 2 dá 1 positivo, que é maior do que 0. Tá? Então, isso aqui soluciona a inequação. Agora, vamos lá. X menos 2 é menor do que 0. Para solucionar isso aqui, usando a operação inversa, lembrando lá das equações, é passar esse termo menos 2 para lá, com sinal trocado também. Então, se eu tenho aqui x menos 2, eu vou passar o menos 2 para lá, vai ficar o quê? X é menor que, né? Isso é importante. O sinal da desigualdade, né, a forma da desigualdade aqui sempre se mantém durante essas passagens, tá? Depois a gente vai ver um caso em que isso se altera, mas para essas operações inversas, né, no caso, na forma que a gente conhece, ela sempre se mantém igual. Então aqui vai ficar 0 e o menos 2 passar para lá vira mais 2. Então x, nesse caso, tem que ser menor do que 0 mais 2, que é 2. Tá? Qualquer x menor do que 2, torna isso aqui uma verdade. Por exemplo, 1, né? 0 menos 1, assim por diante. Se eu pegar o 0, 0 menos 2 dá menos 2. E menos 2 é menor do que 0. Tá? Então isso é verdade. Agora, 3x é maior ou igual a 9. Operação inversa da mesma forma. Se eu tenho um número que é maior que outro, se eu dividir os dois lados pelo mesmo número, eu não altero a desigualdade, né? Esse número dividido por um número aqui, sei lá, 3, por exemplo, e esse número dividido pelo 3, se esse aqui é maior do que esse, eles dois divididos pelo mesmo número vão continuar, né, esse aqui sendo maior que esse, tá? Então a ideia aqui vai ser usar a operação inversa de novo. Qual que era a lógica de usar a operação inversa para multiplicação? Era o que estava multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo, né? Então eu vou ter aqui que x é maior ou igual a 9 sobre 3. Tá? Ou seja, x é maior ou igual a 3. Tá? Se eu pegar qualquer número maior ou igual a 3, isso aqui é uma verdade. Né? Se eu pegar o 3, por exemplo, fica 3 vezes 3 é maior ou igual a 9. É verdade, porque ele é igual a 9. Né? Se eu pegar 4, vai dar 12, né? Maior que 9 e assim por diante. Tá? Operação, por fim, operação inversa aqui da divisão. X sobre 4 é maior que 2. No 4 está dividindo desse lado, passa para o outro lado, para cima, multiplicando. Então fica x é maior do que 2 vezes 4. Ou seja, x é maior do que 8. Tá bom? Então a regra, né, é a mesma da equação. Uma soma de um lado passa para o outro lado e vira uma subtração.
tá? O mais, quando passa para o outro lado, vira menos. O menos, quando passa para o outro lado, vira mais. Quem está multiplicando de um lado, passa para o outro lado, dividindo. E quem está dividindo de um lado, sobe, né? Passa para o outro lado para cima, multiplicando. E agora a gente vai ver justamente o que diferencia as equações das inequações, em termos de operação, tá? Existe um tipo de operação que altera a desigualdade, que é a seguinte: sempre que a gente tiver, na hora de fazer a operação inversa, um número negativo que passa dividindo ou multiplicando de um lado para o outro da igualdade, a desigualdade se inverte, tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, menos 5x maior que 10, a gente já sabe que a lógica é sempre isolar o x, né? Então, quem que eu vou passar dividindo nesse caso? Ó, o x aqui está sendo multiplicado pelo menos 5. Então, é o menos 5 que eu vou passar dividindo, tá? Só que o menos 5, né, número negativo. Então, a regra é essa: se eu passar um número negativo dividindo, a desigualdade se inverte. Então, o que era maior vira menor, tá? E aí eu copio o resto aqui e faço a divisão normal. Então, 10 dividido por menos 5, tá? Então, a resposta aqui fica x é menor que, mais dividido por menos dá menos, né? E 10 dividido por 5 dá 2. Então, menor que menos 2, tá? Se a gente quiser testar as possibilidades, ó, por exemplo, menos 3. Se eu pegar o menos 3, que atende, né, a resposta aqui. Menos 3 aqui, ó, menos 5 vezes menos 3, né, o menos com menos vira mais. Então, vai ficar 3 vezes 5, que dá 15. 15 é maior que 10, tá? Então, é verdade. Menos 4. Menos 5 vezes menos 4 dá 20, né, positivo, que é maior que 10. Então, é verdade. Se eu pegar agora menos 1, né, que não atende essa resposta. Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5, que é menor que 10, então daria errado, tá? Então, isso aqui está correto, né? Então, seria a solução, seria os x pertencentes aos reais, tais que x é menor que menos 2. Tá legal? Agora essa aqui, menos x menor ou igual a 20. Menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x, tá? Então, quando eu quero solucionar isso aqui, é a mesma coisa que eu passar o menos 1 dividindo aqui. Então, a desigualdade também se inverte. Vai ficar 20 sobre menos 1, tá? Portanto, x é maior ou igual 20 sobre menos 1 dá menos 20. Então, x tem que ser maior ou igual a menos 20, tá? Uma outra possibilidade, né, de pensar essa resolução é o seguinte: se a gente, ao invés de passar dividindo e multiplicando, também é uma possibilidade. Aí o aluno pode até escolher o que ele prefere, o que ele entende melhor. Menos x é menor ou igual a 20. Se eu passar o x para o outro lado e o 20 para cá, né, eu ficaria com o quê? Menos 20, aí agora sem alterar a desigualdade, porque eu não estou passando ninguém dividindo nem multiplicando, eu só estou passando de um lado para o outro trocando sinal, tá? Então, ficaria menos 20, menor ou igual, e o menos x, quando passa para lá, vira x, positivo, tá? Então, aqui, a gente já isolou o x da forma que a gente precisa, né? Só que a gente está lendo agora da direita para a esquerda. Então, qual que é a minha resposta? Se eu for ler aqui da direita para a esquerda, x tem que ser maior ou igual a menos 20, tá? Que é a mesma coisa que a gente chega utilizando aquela regra de inverter a desigualdade, tá? Então, nesse caso aqui, a gente passou eles para a esquerda e para a direita, e a gente chega aqui na mesma conclusão, de que x é maior ou igual a menos 20, tá? Por fim, menos x sobre 8 maior ou igual a 5. Tem um número negativo dividindo x, tá? Esse sinal está na frente da fração, só que a gente já falou sobre isso nas aulas de fração. O sinal ele pode ir para cima e para baixo aqui livremente. Então, seria a mesma coisa que x sobre menos 8 maior ou igual a 5, tá? Então, para fazer a operação inversa, vou passar o menos 8 multiplicando. E aí a regra é essa: quando eu passo um negativo multiplicando ou dividindo, inverte a desigualdade. Então, vai ficar menor ou igual a 5 vezes menos 8. Tá? Então, x é menor ou igual
a menos 40. Tá legal? Então a regra importante aqui é essa, é isso que diferencia a solução das inequações das equações. Se eu tenho um número, né, número negativo, e ele passa multiplicando ou dividindo, tá? Multiplicando ou dividindo, aí eu inverto a desigualdade. Legal? Dessa forma, as inequações vão ficar sempre coerentes e resolvidas da forma correta.